E aí, pessoal do segundo, estamos de volta aí com mais um módulo da Frente 2 de Matemática. Agora é a vez do módulo 13. Queria dizer o seguinte, que os módulos 13, 14 e 15 falam do mesmo assunto. É uma questão das mais importantes que a geometria traz, que é a questão de semelhança de triângulos. O que eu falei no vídeo anterior, muito importante você levar em consideração que desenhos costumam confundir o que vale é você confiar em informação do problema, né? Por exemplo, ver que ângulos são congruentes, que linhas são paralelas, tudo isso pelo desenho você não pode confiar. É uma questão de você confiar só nas informações que o exercício dá. E é o seguinte, assim, também a exemplo do módulo anterior, é uma situação em que falar sobre teoria não é muito conveniente, até porque o que vale a pena mesmo é na hora de você ver a prática da procura da semelhança entre os triângulos e, consequentemente, você conseguir utilizar a propriedade da semelhança. Então, são duas coisas. Você provar que triângulos são semelhantes e, a partir dessa prova, você conseguir usar a propriedade. A respeito da prova da semelhança, é o seguinte: dificilmente algum ou outro exercício vai te perguntar se dois ou mais triângulos ou quaisquer figuras são semelhantes. A questão é que você deve usar isso para poder justificar a utilização da propriedade da semelhança. Ou seja, embora o exercício não vá te perguntar se os triângulos são semelhantes, você tem que buscar os triângulos semelhantes para poder assim usar a propriedade. E a propriedade, ela diz que a partir do momento que você detecta triângulos semelhantes, você pode aplicar a proporção entre os segmentos correspondentes dos dois triângulos que você está trabalhando. Na hora da gente fazer o exercício, isso vai ficar mais claro. A questão é que, se você pegar aí no módulo 13 da apostila, você vai poder ver alguns casos de semelhança de triângulo que envolvem lados e ângulos. Na minha opinião, o principal é você buscar pelos ângulos, ok? Vocês vão ver que nos exercícios aqui a gente vai conseguir provar a semelhança entre os triângulos, utilizando a questão de ângulo, paralelismo e tudo mais. A última coisa, vocês vão ver que durante a resolução eu opto sempre por desenhar os triângulos que são semelhantes separados. Normalmente os triângulos vão estar na mesma figura, um triângulo maior dividido em três, em dois, e assim vai. É sempre bom você fazer uma reflexão inicial, se perguntando quantos triângulos que tem nessa figura. A partir daí você vai buscar. E outra coisa, olha os pontos, principalmente para você poder localizar os ângulos, ok? Eu vou fazer a leitura dos enunciados, e aí vocês acompanham a resolução, para a gente poder procurar a semelhança dos triângulos, e depois a utilizar a propriedade, ok? O exercício número 1 fala que um observador está situado num ponto O, localizado na margem de um rio, e precisa determinar sua distância até o ponto P, localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Ou seja, o sujeito está aqui, ó, essas são as margens do rio, o sujeito está aqui, ele precisa medir a distância de O até P, sem atravessar o rio. Para isso, marca com estaca outros pontos do lado da margem que se encontra de tal forma que PO e B estão alinhados entre si, PAB também, PAC também, né? Então, POB alinhados, PAC também. Além disso, OA é paralelo a BC. Beleza, isso aí que eu preciso, ó, OA paralelo a BC. Isso significa que essa margem do rio é paralela a esse segmento mais claro que eu desenhei aqui. É o que eu precisava. OA vale 25 metros, BC vale 40 e OB vale 30. Então, qual que é a distância em metros de O até P? Distribuídos os valores, eu chamei aqui de X e dá só uma olhada. Ó. Como esse segmento é paralelo a esse e aqui a gente tem transversais, esse ângulo é correspondente desse. Lá da segunda aula da nossa frente 2, dessa apostila, a gente prova que esses ângulos são congruentes. Esses dois aqui, pelo mesmo motivo, também são congruentes. E esse ângulo aqui é o ângulo comum do triângulo grande, que é o PBC, e o triângulo pequeno, POA. Aliás, esses dois triângulos eu desenhei de forma separada aqui, tá vendo? PBC, o triângulo grande, POA, o triângulo menor. E nesse caso eu já distribuí os ângulos.
A dica, pessoal, é tentar desenhar os triângulos, mesmo que não estejam, você vai ver isso em outros exercícios, mesmo que eles não estejam, se desenhar com posições que sejam semelhantes, para você poder depois usar a propriedade. Aí eu distribuí os valores, destaque para PO vale X, OB vale 30, então PB inteiro vale 30 mais X. Na hora que você consegue fazer isso, você pode aplicar da propriedade no mesmo triângulo. O que seria a propriedade? Falar de que segmento correspondente. X está para 25 e 30 mais X está para 40. Dá essa expressão aqui. O que eu fiz? Eu simplifiquei os denominadores, multipliquei cruzado e encontrei o valor. A resposta é a letra E. Beleza? No exercício número 2, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa. Dá só uma olhada no desenho. E o enunciado diz que é o seguinte: um obelisco de 12 metros de altura projeta num certo momento uma sombra de 4,8 de extensão. Aqui essa linha representa o obelisco, pessoal. É um monumento vertical. E a sombra dele aqui, 4,8. Fora de escala, obviamente. Calcula a distância máxima que a pessoa de 1,80 m vai poder se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra, em pé, e continuar totalmente na sombra. Ou seja, a pessoa inicialmente estava aqui encostada no obelisco, ela vai andando, andando, andando. Ela anda uma distância X no momento em que ela está exatamente no limite da ponta da cabeça dela aqui, sair da sombra, ok? E aí você vai ver que o obelisco é a altura de um triângulo, tem um outro triângulo menor aqui, cuja altura da pessoa representa a altura do triângulo, e os dois triângulos eu desenhei aqui de forma separada. Como o obelisco está em pé e a pessoa também, são segmentos paralelos, esses dois ângulos são congruentes, são verticais, portanto, 90 graus cada um deles, e esse ângulo aqui é o ângulo comum entre os dois triângulos. O desenho separado fica assim: o obelisco e a sombra, a pessoa e o restante da sombra. Se ela andou uma distância X, ainda sobra 4,8 menos X para poder fazer a caminhada saindo da sombra. Mas ele quer nesse ponto aí, que é o limite. 12 para 4,8, 1,8 para 4,8 menos X dá essa expressão. A questão é que, para simplificar, eu fiz assim, eu simplifiquei aqui assim, por 1,2 em cima e embaixo, aí deu 10 sobre 4, e 10 sobre 4 é 5 sobre 2. Né? Multiplicando cruzado, cheguei a essa conclusão. A resposta está aí, 4,08. Ok? O exercício número 3, pessoal, não é um exercício contextualizado igual os anteriores, mas ele fala o seguinte: os ângulos CEA e CBD da figura seguinte são congruentes. CEA é esse ângulo aqui e CBD é esse ângulo aqui. São congruentes. Na figura, se A, B e CE são iguais, valem 9 e DE vale 5. Então, a medida em centímetros do segmento BC, esse aqui pode ser o exercício mais difícil do módulo, portanto, prestem atenção. O que eu fiz? Esse triângulo maior já tinha me dado esse ângulo, eu coloquei 2 tracinhos para representar esse, 3 tracinhos para representar esse. Esses dois ângulos já tinham sido ditos que são congruentes. Se você for perceber, esse triângulo grande e esse triângulo pequeno, o BCD, tem esse ângulo C aqui como ângulo comum. E é o seguinte, cara, assim, a dica é importantíssima. Se dois triângulos já tem dois ângulos que são congruentes, ou seja, nesse caso aqui, esse é congruente a esse, e o ângulo C faz parte dos dois ao mesmo tempo, já está provado que os dois triângulos são semelhantes e, portanto, o terceiro ângulo será congruente entre eles também. O que eu fiz aqui do lado? Eu desenhei eles de forma separada. Desenhei o triângulo maior, olha só a distribuição dos ângulos. 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, triângulo ACE. E o triângulo BCD não está na mesma posição, mas para ficar legal de eu enxergar, eu desenhei de propósito aqui na mesma posição. E a primeira coisa que eu fiz foi distribuir os ângulos, viu, pessoal? O desenho está pronto, mas na hora que eu fiz esse triângulo menor, o segundo passo foi desenhar os ângulos para depois olhar nele, por exemplo. O ângulo de um tracinho no triângulo menor é o vértice B. O de 2 tracinhos é o vértice C, o de 3 tracinhos é o vértice D. E aí foi o seguinte, como ele já tinha me dado algumas dimensões, e ele quer o BC, o BC mede X, está aqui. O AC, portanto, vai valer 9 mais X, está aqui. CE ele me deu que vale 9.
como o DE vale 5, o CD vai valer 4, porque tudo aqui é 9. E aí a distribuição vai ficar x mais 9 para 9 e 4 para x. Está aqui a expressão, multipliquei cruzado, deu uma equação de segundo grau, x' x duas linhas, mas o x' aqui não pode ser, porque eu estou trabalhando com medida, e medida não pode ser negativa. Portanto, a resposta é 3, que dá a letra A. Beleza? Seguindo aqui para o número 4, é um exercício contextualizado também, é do Enem. Diz o seguinte: o gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando que a variação nesse número entre os anos é considerada linear. Quer dizer, de um ano para o outro aqui, ó, é linear, só que aqui o intervalo foi de 12 anos, né? Repara só. Se o padrão da variação do período de 2004 a 2010, ou seja, de 2004 para 2010, eu já estou completando o gráfico aqui, viu, pessoal? Essa primeira parte aqui, ó, o exercício deu. Essa segunda parte aqui, ó, de 2004 para 2010, 2010 para 2016, fui eu que desenhei. Se mantiver nos próximos 6 anos, né, quer dizer, de 10, depois mais 6 até 16, e sabendo que o número de favelas em 2010 é de 968, eu coloquei aqui também, que o exercício forneceu. Então, o número de favelas em 2016 será? O que acontece? Mantendo o padrão, significa que essa reta aqui de 2004, ela vai ser linear, ela não vai ter essa mudança de comportamento aqui. Você pode ver que antes era mais inclinado, ficou menos inclinado. Aí o exercício falou, vai seguir o mesmo padrão, então vai ficar na mesma inclinação, beleza? Completando aqui o triângulo, você vai poder ver que são 2 triângulos, um menorzinho aqui e o maior. Esse maior tem base 12, esse menor tem base 6. A questão dessas linhas de projeção é questão de paralelismo, então é fato que os 2 triângulos são semelhantes. Agora, esse pedaço aqui, ó, se você subtrair, 968 menos 750 dá 218. E esse pedaço grande aqui, ó, do triângulo maior, dá x menos 750, tá aqui. Como os triângulos são semelhantes, eu fiz 218 para 6, x menos 750 para 12. Simplificando 6 com 12 aqui, pessoal, dá 2 aqui, multiplicando cruzado, fica assim. Passou para lá, somando, a resposta para o meu valor de x, que representa o número de favelas em 2016, é 1.186. A resposta é a letra C. Correto? Os exercícios, os módulos 14 e 15 que vão seguir, pessoal, são todos nessa natureza. Aguardem o próximo vídeo. Valeu!